Meus amigos, meus irmãos, estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra de Cristo Jesus, uma palavra que Jesus Cristo quer que nós guardamos em nosso coração para que não venhamos nunca esquecer do amor de Deus. Existe uma palavra escrita na Bíblia da seguinte maneira, que é a parábola do filho pródigo, que está escrito em Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante, que diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Retornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa o melhor vestido, e vesti-lo, pondo-lhe um anel na mão e alpacas nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram e alegraram-se. Podemos perceber que o filho pediu para o pai a parte da fazenda que lhe pertencia, e essa parte da fazenda era a herança que ele tinha por direito quando o pai morresse, mas ele pediu adiantado aquela herança, então o pai deu para ele. Meus irmãos, meus amigos, peço que vocês deixem o seu joinha no vídeo, porque isso é importante para que o YouTube reconheça e possa simplesmente recomendar esse vídeo para outras pessoas. E se inscreva também para não perder as próximas palavras de Cristo Jesus. Mas quando o filho pegou aquela herança, ele não permaneceu na presença do pai. Ele simplesmente, poucos dias, e simplesmente foi para outro lugar, para o lugar distante, e desperdiçou tudo que ele tinha, gastando dissolutamente, ou em outras palavras, gastando, fazendo as vontades da carne dele, cumprindo suas próprias concupiscências, fazendo aquilo que ele queria fazer. Mas quando ele perdeu tudo o que ele tinha em volta dele, talvez os amigos que ele tinha feito com aquele dinheiro todo que ele tinha recebido do pai, ele gastou dissolutamente, gastou sem pensar tudo, e houve naquela terra uma grande fome. E chegou o momento em que ele deveria ter aquele dinheiro. E cadê o dinheiro que ele tinha? Ele desperdiçou tudo, pois ele foi imprudente. Ele foi imaturo de simplesmente pedir para o pai a herança, sem ao menos saber administrar aquilo que ele tinha recebido. Assim são muitos. Pedem para Deus um carro, pedem para Deus uma casa, pedem para Deus dinheiro, mas quando Deus dá, a pessoa não sabe nem administrar direito e perde tudo, pois vive dissolutamente. Assim como o filho mais novo fez, pediu a herança para o pai deu, mas ele desperdiçou tudo.
Também podemos perceber que quando o filho recebeu a herança, ele ficou poucos dias na casa do pai. Poucos dias ficou na casa do pai, não demorou muito para ele simplesmente ir embora. Ele partiu para uma terra longínqua, simplesmente se esqueceu do pai e deixou o pai para trás, como se o pai não existisse mais. Mas ocorreu que, naquele tempo, estava tendo uma grande fome e ele precisou comer e não tinha onde comer, até que ele então chegou a uns cidadãos daquela cidade, daquela terra ao qual ele estava, e esse homem mandou para os seus campos apacentar porcos, e então ele estava com os porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Aqui é Deus dizendo para todos nós: será que será necessário chegar ao extremo para que você acorde de uma vez por todas e perceba que está longe do Pai? Porque o filho precisou estar simplesmente no chiqueiro dos porcos e a comer bolotas para simplesmente ter a noção de que estava lá no chiqueiro, de que era melhor estar na casa do Pai do que estar no chiqueiro dos porcos. Porque escrito está no versículo 17, tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, tornando em si. Então, quando ele tornou em si, é como se ele estivesse olhando para um espelho, olhando para ele mesmo. E quando ele olhou para ele mesmo, ele percebeu que tinha feito as coisas erradas, tinha pecado, tinha deixado o pai para trás, que tinha se esquecido do pai. Mas ele tomou uma decisão que muitos hoje em dia não querem tomar. E essa é a decisão que você precisa tomar, que você que está ouvindo essa mensagem, se você não tomou essa decisão, tome-a. Está escrito no versículo 18, que diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu, perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava ao longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço, e o beijou. Muitos não querem tomar essa decisão de retornar para a casa do pai, ou de simplesmente estar com o pai, mas preferem fazer as suas próprias vontades. Muitos já quebraram, assim como um vaso quebrado, muitos já quebraram. Existe uma palavra que está escrito em Jeremias, para que você possa entender de uma maneira simples quem é o vaso, pois o vaso simboliza você, mas lerei para que você preste atenção, para que você entenda que você é o vaso. Está escrito a palavra da seguinte maneira, no capítulo 19 de Jeremias, no versículo 11. Escrito está da seguinte maneira: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer. Mas voltando para a palavra que é da parábola do filho pródigo, que está escrito no versículo 16, que diz: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Isso mostra que o filho precisou ser quebrado para simplesmente tornar em si, ou, em outras palavras, olhar ao espelho e olhar para ele mesmo na situação que ele estava. Pois, de uma forma lógica, quando o filho estava bem, quando ele estava na casa do pai, ou quando ele estava no chiqueiro dos porcos, porque no estado anterior dele, quando ele estava com o pai, ele estava na fazenda com o pai, na presença com o pai, não estava no chiqueiro dos porcos. Então, de uma forma lógica, é lógico que simplesmente era melhor estar com o pai, mas foi necessário que o filho fosse quebrado para que ele se tornasse em si. Assim também, muitos serão quebrados se
não voltarem para o caminho de Deus voluntariamente. Muitos dirão: então Deus é mau, pois quebrará o vaso, que é a pessoa em si. Muitos vão dizer que Deus é mau por simplesmente permitir que o filho pródigo estava no chiqueiro dos porcos. Mas se você pensar bem, imagine se o filho continuasse no chiqueiro dos porcos, o que seria dele? Será que ele continuaria vivo? Será que ele se encontraria com o pai novamente? Ou será que ele estaria em um lugar miserável? Em um lugar simplesmente que ele já nem tinha mais controle, pois o dinheiro dele tinha todo acabado. Ele desejou toda aquela abundância de viver dilucidamente, que simplesmente perdeu tudo, pois não tinha maturidade de gerenciar aquilo que o pai tinha dado a ele. Assim são muitos. Muitos não têm a maturidade de gerenciar aquilo que Deus tem para dar, mas simplesmente pedem e pedem e pedem, até que então Deus dá, pois a pessoa pediu tanto para Deus que simplesmente acha que pode dar conta sozinho, sem ao menos estar preparado. Mas esse não é o caso. O caso aqui é que diz que o filho pródigo tornou em si, no momento em que ele estava no chiqueiro dos porcos, e assim como eu li para vocês, que diz que o Senhor quebra a cidade, assim como quebra o povo como um vaso do oleiro, assim Deus faz com todo aquele que ele ama, pois ele quebrará o vaso se for necessário, não porque Deus é mau, mas porque Deus é bom, e porque os pensamentos de Deus vão muito além do que aquilo que nós pensamos, pois nós pensamos no agora, nós pensamos no aqui, mas Deus pensa na eternidade. Muitos pensam que somente viver nessa terra é o final, e de que quando chegar a morte já não tem mais jeito, e de que quando chegar a morte ninguém terá mais nada, que acabará tudo. Mas na verdade, depois da morte há uma eternidade. Há duas opções: a opção de que a pessoa será lançada no lago de fogo, ou a opção que a pessoa estará com o Deus Pai. E essa é a opção que o filho pródigo tomou, de estar com o Pai, pois ele tornou em si. Então eu pergunto para você: até quando você simplesmente ficará nesse estado, assim como o filho pródigo estava no chiqueiro dos porcos? Até quando você não olhará para si mesmo e perceber que você não é nada sem Deus? Até quando será necessário? Será que será necessário te quebrar todo para que você simplesmente veja a verdade? O que será necessário? Mas para que vocês entendam que Deus não é mau, de que Deus não faz maldade, de que quando Deus quebra o vaso, Ele também pode reconstruir, Ele também pode fazer um vaso novo. Escrito está em Jeremias capítulo 18, versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? E aqui está aí representada a casa de Israel como você, como as pessoas que estão fora da presença de Deus, diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Da mesma forma que Deus pode quebrar o vaso, Ele pode reconstruir, só que muitos querem fazer isso pelas suas próprias forças, pelas suas próprias mãos, e acham que somente colando o vaso adiantará. Mas na verdade, só colar não vai adiantar, pois esse colar que você quer colar o vaso não vai durar muito tempo. Mas quando Deus muda o homem, Ele transforma, Ele torna o homem outro vaso, um vaso novo, e não um vaso remendado, pois muitos querem estar remendado como um vaso quebrado. Mas o remendo não dura muito tempo, mas um vaso novo é totalmente novo e difícil de quebrar.
se estiver sendo cuidado pela mão do oleiro. E quem é o oleiro? Você me perguntará. O oleiro é Deus. E da mesma maneira que aquele pai do filho pródigo representa Deus, Deus representa o pai do filho pródigo. E o filho pródigo é você mesmo que está ouvindo essa mensagem, ou também todos aqueles que um dia se afastaram de Deus, que deixaram Deus de lado, pois Deus deu a herança, Deus deu a bênção, mas as pessoas viraram as costas, pois simplesmente já tinham aquilo que elas queriam e foram embora para uma terra longínqua. E agora que desperdiçou tudo e está quebrado, pensa, o que devo fazer? O que devo fazer? O que você deve fazer é levantar, assim como se levantou o filho, ir ter com o pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Faça isso. Levante-se, vá até Deus, pois da mesma maneira que o filho foi e levantou-se, o pai estava esperando por ele, pois quando ele se levantou, foi para o seu pai, quando ainda estava ao longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão e correu e lançou ao seu pescoço e o beijou. Deus o beijou. Deus não tacou pedras. Deus simplesmente não jogou na cara do filho que ele tinha errado, mas ele sabia que o filho tinha errado, mas pelo filho saber e reconhecer o seu erro e voltar para a casa do pai, isso já mostrou que o filho se arrependeu. Mas muitos também estão dentro da casa de Deus, muitos que também estão dentro da casa de Deus são como o filho mais velho, que diz no versículo 25 da seguinte maneira: seu filho mais velho estava no campo e veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e quando um dos servos perguntou-lhe que era aquilo, ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Assim também são muitos que estão dentro da casa de Deus. Na igreja, muitos também são assim. Quando alguém volta para a presença de Deus, muitos olham e simplesmente dizem: este errou, se afastou do Pai e está de volta? Não deveria estar aqui. Mas se você pensar bem, se fosse essas pessoas que tivessem se afastado do Pai, será que elas não queriam ser tratadas bem? Será que elas também não queriam ser tratadas bem, assim como o filho pródigo recebeu aquele abraço do pai? Assim é Deus dizendo que todo aquele que simplesmente tacar pedras naqueles que estão chegando, estão fazendo errado, mas aqueles que abraçarem, acolherem e terem íntima compaixão daqueles que voltarem, daqueles que voltaram para a casa do Pai, estes Deus se alegra. Mas eu não digo que as pedras são as palavras, que são as palavras de Deus, pois as palavras de Deus são a verdade. Pois as palavras de Deus liberta e mostra para o homem o que ele está fazendo de errado e também mostra para o homem aonde ele deve chegar. Pois muitos consideram as pedras como as palavras de Deus, pois muitas das vezes as palavras parecem duras, mas na verdade as palavras não são duras. Duro é o seu coração, que simplesmente precisa de uma palavra desta para que você acorde de uma vez por todas. Mas a pergunta que eu deixo é: qual decisão você vai escolher? Se levantar, como o filho pródigo fez e foi até ao pai? Ou ficará no chiqueiro dos porcos, desejando comer as bolotas que os porcos comiam? Será que você vai desejar ser quebrado primeiro para voltar para a casa do pai? Ou simplesmente ficará onde está? Então, deixo essas palavras para vocês, para que vocês entendam que também o filho pródigo teve outra chance, uma chance de começar de novo, e assim também vocês têm. Então, volte para a casa do Pai, volte para a presença do Pai, que diz:
levantar-me-ei, assim como o filho levantou. Levante-se e vá até a presença de Deus, pois o Pai estará esperando de braços abertos por você. Se Deus falou com você nessa mensagem, ajude-me a espalhar a palavra de Deus. Compartilhe com seus amigos e familiares para que eles tenham a chance de conhecer Cristo Jesus, pois só Ele pode mudar a sua história.